Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os 3 tesouros, as 3 joias, Buda, Dharma e Sangha. O ser iluminado, aquele e aquela que acorda, que desperta. Dharma, a lei verdadeira. E Sangha, a comunidade, as pessoas que praticam o Dharma de Buda. Muito boa noite, estamos aqui ao vivo na radiomundial.com.br. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook ao vivo e também pelos telefones 3171-0221. Hoje é um dia muito importante porque é o dia que eu venho aqui à Rádio Mundial. E é um dia que muitas pessoas entram em contato. E eu quero lembrar vocês que esta semana, dia 19 de outubro, vai ter a palestra especial mensal. E este mês vai ser num lugar diferente, é o Centro de Convenções Rebouças. E você pode fazer sua inscrição pelo site zendobrasil.org.br. Abrindo o site zendobrasil.org.br, você procura no blog. E lá tem o Simpla, que eu acho que chama, que é onde se faz a inscrição. Espero que vocês possam comparecer. É um salão grande. E dia 19 de outubro é dia do aniversário de minha mãe, que seria, minha mãe já morreu. E não tem datas assim que a gente nunca esquece. Aniversário da mãe. Não esqueço do aniversário do meu avô, que era 14 de junho. Imagine, meu avô nasceu em 1884. E até hoje eu lembro o aniversário dele. Tem algumas pessoas que a gente não esquece nunca, não é? Você se esquece do seu aniversário? Você é uma pessoa importante. E às vezes você acha que não é. Talvez você seja a pessoa mais importante da sua vida. Porque as outras todas vêm e vão. Elas passam. Você também passa. Você também passará. Nenhum de nós é eterno aqui. Esse nosso corpo não é eterno. Causas e condições fazem com que nesse momento a gente se manifeste como estamos nos manifestando. Mas isso não é permanente. É o primeiro ensinamento de Buda. Não há nada fixo nem nada permanente. Essa noite eu vou ter que fazer uma viagem, eu vou estar num programa de televisão amanhã cedo, divulgando o livro O Sofrimento é Opcional. Esse livro está nas livrarias, vocês podem procurar na Cultura aqui do lado. E é um livro que me pediram para fazer, porque fala sobre a depressão. Mas não é fácil. Falar sobre a depressão é uma coisa. Tratar com uma pessoa com depressão é muito difícil. Esses dias mesmo teve uma pessoa que veio falar comigo, dizendo: eu só quero dormir, não acho graça em nada, e era incapaz de me ouvir. Não é só que a pessoa quer dormir, ela não quer ouvir ninguém, ela não quer ouvir a razão, ela está confortável num estado desconfortável. E é isso que é perigoso, quando a gente se acomoda num estado que não é bom, o que Freud, que era um psicanalista, ele vai chamar de ego. Essa palavra ego não existia na época de Buda, mas é o nosso euzinho menor. Esse euzinho menor que reclama, que não quer fazer nada, que entra em estados amorfos de existência e que nem sei porquê, e não quero saber, porque daqui não posso sair. Então, o que eu encontro maior dificuldade é da pessoa perceber que está em depressão e querer sair. Porque alguns não querem. Eles querem da boca para fora. Falam: eu quero sair, quero sair. Então, faça isso. Eu não vou fazer. Então, porque uma sugestão, né? Porque não faz tal coisa, porque vamos pensar juntos. Ah, não quero, cansa. Há pessoas que vêm fazer zazen, mas o zazen, que é a prática da meditação sentada, za quer dizer sentar, e zen é meditação profunda, ele é muito exigente. Ele não admite a depressão, ele não permite, não dá, não cabe. A pessoa não aguenta. Vai encontrar desculpas para não continuar na sala. Isso é da natureza humana, não é você em especial. Às vezes a pessoa, a senhora falou para mim, não estou falando de ninguém em especial. Estou falando de uma experiência de 36 anos. Não é de uma ou duas pessoas, mas de 35 anos encontrando pessoas, inclusive no mosteiro. Encontrando monjas no mosteiro que estavam em estados depressivos e elas não conseguiam fazer zazen.
Então é uma coisa que eu digo, o zazen, ele nos tira, ele nos ajuda, mas eu preciso ter força de vontade, eu preciso ter resiliência, e eu preciso ter a esperança, que não é de esperançar, mas é aquela vontade de mudar, de me transformar. E para isso eu conto com você. E não adianta, porque às vezes precisamos de apoio, precisamos de tomar remédio, precisamos de encontrar alguém que nós possamos ouvir. Mas ouvir apenas não adianta. É ouvir, entender e pôr em prática. Acabei de fazer um retiro agora. Foi um retiro que pegamos o Dia da Criança, dia 12 de outubro, 12, 13, 14, 15, terminamos ontem, domingo. Foi um grupo muito agradável, alguns praticantes muito experientes. E sabe para que serve um praticante experiente numa sala de meditação? Eles servem como âncoras. É como se de repente a gente fosse sair nesse barco, o barco vai ter tantos passageiros, mas os passageiros também são os marinheiros, também são o comandante. Nós trocamos de posição o tempo todo durante um retiro. Cozinhamos, fazemos faxina, limpamos, tomamos banho, dormimos todos juntos e praticamos juntos. E as nossas posições vão mudando. Mas quando você tem praticantes mais experientes na sala, ela dá uma estabilidade na sala. Uma grande harmonia, uma grande estabilidade. E eu fiquei muito contente que haviam vários praticantes antigos nesse retiro que nós fizemos agora e houve muita estabilidade. Eu não faço retiros para iniciantes na minha comunidade, porque as salas são pequenas, eu não tenho condições de receber pessoas novas. Pessoas novas que queiram fazer retiros comigo, vai ter um agora em Nazaré Uniluz, chama Nazaré Uniluz, você pode procurar no Google, no site, vai ser de 15 de novembro a 19. Esse lugar sim. E tem outro lugar que é o Vila Zen, esse fica no Rio Grande do Sul. No Vila Zen, no Rio Grande do Sul, é possível iniciantes fazerem alguns dos retiros que oferecem lá. Por quê? Porque o espaço é enorme, é uma área rural belíssima, tem um Buda de 9 metros de altura, e se você não aguenta ficar na sala de zazen, de meditação, você pode ajudar na cozinha, você pode ajudar na plantação, tem vaquinhas lá agora, tá? É um lugar muito lindo, tem galinhas, então é um lugar muito agradável de se estar. Agora, a minha casa aqui em São Paulo, ela é pequena, não tem espaço para você descansar. Ou você fica na sala de meditação, ou fica na sala de meditação. Não tem outros lugares para ir. Por isso que aqui em São Paulo, os meus retiros são só para pessoas experientes e que sejam membros da comunidade. Peço desculpas a alguns de vocês entraram em contato querendo participar e às vezes não dá para explicar muito bem por quê. Nilo está aqui comigo, o Facebook está aberto. Como é que estamos, Nilo? Boa noite. Sim, estamos com sempre grandes manifestações de carinho por suas palavras e também, claro, por sua pessoa, óbvio. A Cleia, na semana passada, não deu tempo de nós abordarmos. Ela disse que vem a São Paulo, justamente você estava falando disso agora do tempo. Ela vem a São Paulo entre 30 de novembro e 9 de dezembro. E gostaria de saber se seria possível, em algum evento, encontrá-la. Mas aí eu não sei acho que a agenda... Então, o problema, Cléia, é que exatamente de 1 a 8 de dezembro nós temos o nosso grande retiro anual, que é chamado Retiro da Iluminação de Buda. E é de 1 a 8, e o templo é fechado de 1 a 8. Então você poderá vir no dia 9, provavelmente. Eu vou pedir a você que mande um e-mail para zendobrasil.com.br, zendobrasil@gmail.com, zendobrasil@gmail.com, para que a gente possa agendar essa sua visita, tá bem? Porque o nosso retiro vai de 1 a 8. E durante 1 a 8 eu estou incomunicável. E ninguém pode entrar nem sair do retiro. E como eu falei, infelizmente, o nosso retiro é só para pessoas que tenham bastante experiência e que sejam membros da nossa comunidade. Espero vê-la e encontrá-la no dia 9 que seja, Cléia. Ou não sei que dia cai, dia 30 de novembro, mas mande um e-mail que a gente se ajeita. O Luiz Felipe ele está em Curitiba e acabou de conceituar o seu mais recente livro com Maravilhoso. Esse que vai lhe levar ao Rio de Janeiro hoje à noite. E ele diz que, inclusive, por causa disso, começou a frequentar um mosteiro, onde ele conheceu os monges Marcelo e Leonardo, e ele diz que está super feliz.
Aonde ele está? Em Curitiba. Curitiba. Uhum. Ah, sim. O monge Leonardo Kendo é um querido. Eu conheço ele desde quando ele era adolescente. Ele é uma dessas pessoas que tem a vocação monástica muito cedo e mantém-se firme. É um homem adulto agora, um grande monge. Parabéns, você está em boa companhia. A Alessandra pergunta qual o fator decisivo na decisão de ser monja. Cada um de nós tem seus momentos na vida, tem um ponto de virada, né? Esse ponto de virada, para mim, foi o zazen. A prática da meditação zen budista, sentar-se em zen, para mim, foi o que deu mais significância para a minha vida. Então, eu tinha 30 e poucos anos, quando eu comecei essa prática, tinha 28 anos, com 36, 35, eu pedi pelos votos monásticos, porque eu achei que era o que dava sentido e que deu sentido a toda a minha existência. Para você fazer um voto monástico, primeiro você precisa conhecer a tradição. Conhecer a tradição significa praticar numa comunidade. Não é romântico. A mesma coisa que a minha superiora na época, que era Charlotte Jokubeck, em Los Angeles, na Califórnia, quando falei a ela que eu queria ser monja, eu era uma moça bonitinha, sabe? Cabeludinha, pesava 47 quilos, tinha cabelos longos, fazia balé todos os dias, era muito elegante. Eu disse a ela que eu queria ser monja, ela disse assim, por quê? Não há nada charmoso nisto. É limpar onde ninguém quer limpar. É fazer o trabalho que ninguém gostaria de fazer. Será que é isso que você quer? E eu insisti. O meu professor também me questionou muito, meus pais, minha mãe principalmente me questionou. E é só quando você, conhecendo uma tradição, sabendo qual é o significado de devotar a sua vida a esta tradição, que você pode ser aprovado ou não. E só existe uma maneira de saber, é praticando. Se você tem algum interesse por alguma ordem religiosa que sinta atração por ela, você tem que praticar nessa ordem. E aí você mesma vai saber, e seus orientadores vão saber se é adequado ou não. Havia perto de mim, na comunidade em Los Angeles, uma jovem que ela queria muito ir para o Japão, que queria ser monge, e meu professor disse, não, você vai casar e ter filhos. E ela casou-se e teve filhos. Então, é perceber, não é porque é um sonho, porque é uma ideal, não. O que é real, o que é bom para você nesse momento, é junto com o seu professor, com a sua orientadora, que você vai poder saber. Diga mais. Eu acho que isso responde também à pergunta do Douglas, porque ele pergunta para quem está conhecendo o Zen agora, qual seria a sua orientação. Eu acho que ele pode tomar essas palavras, né? Sim, quem está conhecendo o Zen, minha sugestão é que venha fazer zazen. Você pode vir fazer zazen aqui na nossa comunidade, tem o Zazen Curitiba, que fica na Praça Japão, é um lugar belíssimo, é uma casa de chá que eles oferecem a parte de cima para os monges, o monge Leonardo Kendo. Tem outros grupos também espalhados pelo Brasil todo, no Rio Grande do Sul, o Via Zen, no bairro de Petrópolis, na Ivos Corseio, tem muitos lugares. Em Ribeirão Preto tem um monge muito bom, o monge Kojun, que tem um grupo em Ribeirão. Então a gente está espalhado por aí. No Rio de Janeiro tem um monge que cuida. Se você olhar no meu site, monjacoen.com.br, você vai ver alguns links que a gente sugere de espaços para praticar zazen. E a nossa sede fica no bairro da Liberdade, na Rua São Joaquim, 285. Sejam bem-vindos. Espalhados não, distribuídos, né? Distribuídos, isso mesmo. A Érica, na semana passada, também não deu tempo para a gente responder, ela disse que há anos ela vem tentando uma mudança de vida, mas que não consegue, que ela está insatisfeita com a vida dela, que não tem movimento, ela gostaria de saber o que fazer. Paralelamente, a Carla diz que está vivendo um conflito interno, de viver num relacionamento que já acabou há muito tempo, mas que ela não tem como se manter financeiramente. E a Lívia pergunta, outra paralela, como se fazer respeitar dentro de relações abusivas. Algumas relações abusivas a gente tem que se afastar delas. E se a gente não tem dinheiro, a gente cava dinheiro. Não é por causa da falta de meios financeiros. Olha, interessante, a semana passada a gente teve o monge Corro aqui falando conosco que ele tem um projeto de vida simples, de não ter. A gente acha que se não tiver vai morrer, não vai morrer, não. Você pode trabalhar, não fique com medo, trabalhar é bom,
É grave, tem pessoas que têm pavor do trabalho. Eu conheço uma moça que assim que fala trabalho, ela cai de cama resfriada. Ela não consegue, essa palavra trabalho é apavorante para ela. Mas trabalhar é gostoso. Você conhece pessoas, você pode fazer coisas que você nunca fez antes, mas prepare-se para esse mundo. Prepare-se para alguma função, algum trabalho, sabe? Que você possa servir, ajudar, cuidar. A gente às vezes começa a fazer trabalhos voluntários, conhece pessoas, abre o leque de possibilidades para poder se autossustentar. A gente não fica com uma pessoa por causa do dinheiro, por causa da comida, por causa da casa. Viver numa infelicidade não pode. Você está desrespeitando a você e ao outro. E às vezes, quando você não respeita a si mesmo, o outro também não a respeita. Você deu limites a essa pessoa que está desrespeitando você? Ou você permite? Será que você se conhece o suficiente para que as ofensas dessa pessoa não a ofendam? E você deixa essa pessoa com a ofensa na sua própria boca? Porque não significa você? Porque não é você e, portanto, não ofende? É uma fala antiga. Quem conhece a si mesmo não é ofendido por nada nem por ninguém, porque você sabe quem você é. E você apenas percebe que uma pessoa que é agressiva, que é rude, que é desrespeitosa não está bem. E temos que impor limites. E se você não consegue pessoalmente impor limites, você tem que se mudar. Essa é a realidade. Há mulheres que são abusadas, homens que são abusados por relacionamentos violentos, virulentos, desagradáveis, e não é possível você permitir isso também. Tem que dar limites, até onde é o seu limite e até onde você permite que o outro avance nessa atitude. Então, não sei se respondi a todas as 3 perguntas, mas é possível que a gente crie causas e condições para não viver com alguém com quem você já não tem mais relacionamento. Como é que você pode se separar de alguém sem violência, sem rudeza, sem raiva e sem rancor? Eu insisto em dizer isso. Se nos unimos por ternura e por amor, nós podemos nos separar por ternura e por amor, por não querer sofrimento, nem pessoal, nem da pessoa que foi o nosso grande amor. Cohen, temos 2 Julianos com perguntas, estão em lugares diferentes. Tem o Juliano, o primeiro não sei onde ele está, mas o Juliano, tem um aqui de Itanhaém. E o primeiro Juliano pergunta: o Zen tem batizado ou iniciação? Enquanto o Juliano de Itanhaém gostaria de saber se existem projetos para criar centros de práticas zen budista no litoral sul de São Paulo. E achei muito importante a pergunta: quais as diferenças entre um professor leigo do Dharma para um monge ordenado? Existem restrições para o professor leigo nas suas funções? Muito bem, então vamos para Juliano 1 sobre batismo. A gente não chama batismo, chama cerimônia de preceitos budistas. Se alguém quer receber os preceitos, significa que fez um curso, teve uma iniciação. A iniciação no Zen, na minha comunidade, começa com pessoas frequentando sábados às 6 da tarde ou domingos às 11 da manhã. Essa é aula prática de Zazen, de iniciação, chama Zazen de iniciantes. É uma aula prática, são aulas individuais. Feito isso, quer fazer um curso de introdução ao Zen Budismo, que dura 4 meses, são 16 aulas. Se inscreve e faz o curso. Geralmente é terça-feira à noite. Terminado esse curso, quer receber os preceitos, quer ser iniciado, gostei, achei que essa tradição tem sentido para mim, que faz sentido as regras budistas de não fazer o mal, de fazer o bem a todos os seres, quero ter essa confirmação, então tem uma cerimônia que se chama cerimônia de preceitos. Isso seria a iniciação ou o batismo. Fazemos bênçãos para crianças, é uma coisa diferente. Assim como tem a bênção do sacramento, do casamento, tem a bênção de uma criança. Às vezes a mãe, o pai quer trazer a criança para ser abençoada, chama bênção da sabedoria de Buda. A gente invoca que a sabedoria de Buda esteja presente na vida dessa pessoa. Num casamento é a mesma coisa. A gente invoca que os seres iluminados e benfazejos estejam presentes nesse casamento. Então, isso são cerimônias. Como
o outro Júlio de Itanhaém está querendo ser professor do Dharma. Eu espero que você possa ser, Júlio. Para tanto, se você quer se tornar um professor do Dharma leigo, é possível sim. Só que você vai ter que passar alguns anos frequentando a comunidade zen budista ou algum grupo zen budista que tenha um professor que já seja reconhecido como tal. Pode ser leigo, pode ser monástico. Qual a diferença entre o voto laico e o voto monástico? O monge, ele deve abandonar toda e qualquer outra atividade e se dedicar única e exclusivamente ao Dharma de Buda. A sua prioridade são os ensinamentos e a vida comunitária. O leigo não vai precisar fazer esse voto. Ele tem o seu trabalho, a sua profissão, a sua família. E ele, continuando com trabalho, profissão e família, encontra espaço para que se torne um professor leigo. Tem o primeiro professor leigo em Porto Alegre, chama-se Muni. Ele é o primeiro professor leigo que eu autentiquei, que transmiti o Dharma como representante dos meus ensinamentos, que são da Ordem Sotoshu. Aqui em São Paulo tem um outro professor que está começando agora, que vai fazer a primeira confirmação de seus votos. Ele é leigo, chama-se Sofu, Roberto Melo. Ele está entrando num processo para se tornar o professor. Em Porto Alegre tem um outro, José Fonseca, que também está fazendo essa formação para ser professor leigo. Então, tanto o professor leigo quanto o monástico ensinam o Dharma de Buda. A diferença é prioridade. A prioridade do monge é sempre os votos monásticos, que exigem muito, exigem tempo absoluto, enquanto o leigo vai ter que cuidar dos seus filhos, da família, do seu trabalho. E o trabalho do monge é o trabalho monástico, é um trabalho de profissional, de atender pessoas, de fazer enterros, casamentos, bênçãos, dar aulas, preparar aulas, estudar, fazer treinamento no Japão, e são coisas que demoram muito tempo. Aqui no Brasil temos muita dificuldade, não temos ainda mosteiro de formação para monásticos. Eles precisam ir para o exterior. Nós estamos começando a criar lá no Rio Grande do Sul essa condição para que pessoas possam se tornar monásticos sem necessitar ir passar anos no Japão, mas que a gente possa construir um espaço que vai ser, eventualmente, daqui a alguns anos, reconhecido pela nossa sede. Ok, estamos chegando aos minutos finais do programa. A Leide pede, está em Jarinu, a Leide, e ela pede um beijo para a filha dela de 4 anos, a Lívia, que adora ouvir mantras. Lívia, que bonita, Lívia. Eu tenho um mantra bem fácil para você. Você põe as mãozinhas palma com palma e diz assim: Om Kaka Kabisamae Soaka. Om Kaka, Om Kaka. Não é bonitinho? É o mantra de Jizo Bosatsu. Jizo é o protetor da terra, das crianças. É um gostosinho da gente fazer e pedir bênçãos. E a Ana Maria diz assim: eu e meu cachorro Rachis atentos ouvindo você. Sua voz o acalma e ele é um pitbull muito calmo. Mas quando ele lhe ouve, ele dorme. Que delícia, me alegra. Beijos de luz. Eu tenho cachorrinhos também que, quando eu faço palestra do Dharma, eles entram na sala e não querem sair de jeito nenhum, ficam deitadinhos. Então, eu acredito que os ensinamentos de Buda, o Dharma de Buda, também acalma até cachorrinhos. Por que não acalmaria a nós humanos? Não, né? É isso, então. Mas os assuntos que estão pendentes aqui, a gente trata em momento oportuno, né, no nosso próximo encontro. Por enquanto é isso. Agradeço a cada uma de vocês que entrou em contato conosco, e eu espero que nós possamos continuar juntos praticando os ensinamentos de Buda, o Dharma verdadeiro, e que você sinta-se parte desta sangha, desta comunidade. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.